Olá, olá, boa noite para todos. E uma boa noite muito especial para você, Rafa. Que o pessoal aqui no chat estava comentando que hoje é dia do psicólogo, né? Então estavam dando parabéns para você. Então eu quero somar o meu boa noite aos parabéns aqui de todo mundo, não é? Que esteve aqui conosco já falando sobre o dia de hoje para você. Como é que você está? Eu estou muito bem. Boa noite, meu querido Jorge Alahá, aquele que tem sido um companheiro de todas as horas e um grande divulgador da doutrina espírita. Quero dar meu boa noite a todos vocês que já estão conosco, pessoas queridas. Em verdade, eu queria dizer o nome de todos, mas na impossibilidade de dizê-lo e cometer alguma insensibilidade, eu deixo um abraço para todos e dizendo que fui feliz quando escolhi psicologia, mas, Jorge, fiz Ah, psicologia com alma, porque nós sabemos que a psicologia abre um leque muito grande, e desde o primeiro momento eu segui ali psicologia com alma, me valendo dos estudos de Joana de Ângeles, para poder hoje ajudar as pessoas, para poder estar com Jesus, com o Evangelho. Então agradeço a cada um de vocês e que a gente possa continuar aí de mãos dadas, dando o nosso melhor para Jesus e para o Evangelho. antes da gente começar, deixa eu falar uma coisa para você e para o pessoal que está nos ouvindo. É possível que o meu sinal trave. Se acontecer isso, você me fala que aí eu passo para o meu celular e que lá não trava. Só que quando eu vou para o celular, eu perco capacidade de acompanhar o chat, eu perco algumas coisas, mas pelo menos consigo falar melhor, tá bom? Nós, Excelente. Se você nós travar, sozinho eu não fico. não, ao contrário, eu que não fico sozinho. Aqui eu sou só um coadjuvante. Não, Vamos lá. nunca. Vamos fazer a nossa prece para a gente começar o nosso estudo? Vamos. Quer que eu faça, você Não, faz. eu faço para você poder ler o poema no final, tá bom? Combinado. Então vamos orar. Querido Senhor, é com muita alegria que nós reunimos os nossos pensamentos para buscar a tua presença, iluminar o nosso estudo desta noite, oferecendo aos nossos corações a certeza serena da tua presença entre nós e da proteção que tu dispensas a todos aqueles que te buscam. Desce assim a tua paz sobre as nossas almas e ilumina os nossos melhores propósitos para o nosso estudo da noite de hoje. Fica assim conosco, Senhor, e nos guarda sob a tua proteção de amor. Hoje nós vamos fazer uma mudança muito grande, não é? Porque hoje a gente vai entrar no século XI. E tem muitas mudanças aí. Primeiro que até o último século era século nono, século décimo, século oitavo. A partir de agora é século XI, século XII, século XIII. Já começa pela mudança de como é que os séculos são chamados. E também é um momento muito singular, porque marca a saída da chamada Alta Idade Média e o ingresso na Baixa Idade Média. É até assim estranho que é o contrário, né? Poderia ser na Baixa Idade Média a gente ir para a Alta, mas não é, a gente vem da Alta para a Baixa. Agora nós vamos ingressar na Baixa Idade Média, que é um período marcado por algumas mudanças muito grandes. E aí, Rafa, antes de nós falarmos dos. Boa noite, Nair Mizrahi. Boa noite para você. Olha, a Nair nos acompanha de Moisés a Kardec e, não satisfeita de discutir a primeira revelação, ela vem para discutir a segunda também. Muito bom. Laila Tov para você, Nair. Então, o que nós temos nessa mudança aí são algumas coisas que eu gostaria de comentar, Rafa, antes de nós entrarmos especificamente nas nossas discussões do cristianismo, só algumas notas históricas para dar uma contextualizada, tá bom?
Bom, então, um primeiro ponto que eu queria destacar, e até comentei sobre isso no finalzinho da nossa live, é que na virada do ano 1000, que ainda era século passado, mas na virada, a Rita Barbosa falando que é o século XI, é o século XI. Então, então, assim, na virada do ano 1000, houve um problema muito grande de comportamento das pessoas. Por quê? Porque quando eles tiveram a sensação de que o ano 1000 estava chegando, houve muito medo de que nós estivéssemos indo para o final do mundo. E houve um surto de pânico na humanidade nessa janela estreita aí da virada do milênio. Muitas pessoas tiveram crises de pânico e surtos em que elas se batiam, se debatiam, gritavam. E ocorreu um fenômeno nessa época de histeria que é registrado na história. Porque um saía de casa gritando que o fim do mundo ia chegar e os outros se sentiam estimulados por esse comportamento e iam para a rua também e ficavam várias pessoas gritando, se rasgando e se machucando em função de surtos mesmo evidenciados pelo medo de que era o fim do mundo, o apocalipse iria chegar, Jesus estaria voltando. Então, houve um período de muito pânico na humanidade e esse pânico ele foi passando à medida que o século foi entrando. E ele some da história no ano 1033, que é quando completa o tempo da idade de Jesus. Aí eles dizem, não, ele não vem mais. Ai, passou. Então, é um período de surto, não sei se a gente poderia chamar de surto psicótico, mas é um processo de histeria coletiva que vai acontecendo. Alguns chamam de dança de São Guido, outros referenciam a dança de São Guido com aspectos mais de doenças ligadas a bactérias, né, streptococcus, alguma coisa assim, que estaria dando infecção nas pessoas e elas estavam tendo essas convulsões. Mas há muitos que falam que esse processo estava relacionado ao pânico em função da virada do milênio. Uma outra mudança também muito interessante que vai acontecer nessa entrada para o século XI é o surgimento dos burgos, porque antes disso a vida era muito mais agrícola, as pessoas viviam muito mais no campo, havia uma visão assim muito mais da produção nas propriedades rurais, e a cidade propriamente ela não existia. E aí vem uma coisa, na medida em que você vai criando o burgo, ainda que o burgo seja pequeno, você cria uma especialização das tarefas. Porque enquanto todo mundo vive na área rural, eu planto meu arroz, eu planto meu trigo, eu faço meu pão, eu costuro as minhas roupas, eu faço meus sapatos. Na medida que você vai construindo um burgo, ainda que o burgo seja pequeno, quem mora no burgo não tem condição de ter uma propriedade para plantar seu trigo, para fazer seu pão. Então, começam os primeiros embriões dessa sociedade moderna, esta sociedade mais... Eu vou usar uma palavra fora de tempo, uma sociedade mais capitalista, que seria uma sociedade em que surgem os artesãos. Eu vou fazer sapato não só para mim, eu vou fazer sapato para mim e para os outros. Quem quiser comprar sapato, compra de mim e eu compro. O comércio começa a ficar mais evidenciado, porque eu faço sapato para várias... Eu viro sapateiro. Então, eu não planto trigo, eu não faço pão, mas eu... E aí o outro faz o pão, e o outro faz roupa. Então, começa, nesses burgos pequenininhos ainda, as primeiras especializações. A ideia de moeda ganha corpo, nós passamos a ter uma economia que, embora ainda seja bem feudalista, mas uma economia marcada pela presença desse fortalecimento dos negócios. Não vou falar da parte religiosa, que a gente vai já entrar. Que mais que teve de mudanças? Nós tivemos mudanças também no campo da filosofia, não é? Com a retomada do pensamento aristotélico, do pensamento de Platão.
Uma coisa muito importante, poxa, eu já falei isso em outras lives, agora vou ter que falar de novo, que é o apogeu de Beit al-Hikma. É nesse século XI que realmente a Beit al-Hikma se torna uma coisa extraordinária, né? Eu até comentei na live anterior sobre Ibn Sina, o Avicena, que foi o grande e maior de todos os pensadores que passaram por Beit al-Hikma. Ele é conhecido como polímata porque ele conhecia de várias ciências, mas ele nasce no século X e desencarna no século XI, século X, desencarna no XI, mas ele dominava filosofia, astronomia, alquimia, geografia, psicologia, teologia. Ele conhecia lógica, matemática, física, poesia, medicina. Ele, cara, era formado em tudo, daí tinha um conhecimento vastíssimo e é o maior expoente desse período. E no século XI, nós vamos ter um grande polímata também, que, de certa maneira, vai ocupar um espaço deixado por Ibn Sina com a desencarnação dele na primeira metade do século XI, que é Al-Biruni. Esse é um outro polímata também. Ele era cientista físico, antropólogo, psicólogo, astrônomo, astrólogo, químico, historiador, geógrafo, geólogo, matemático, farmacêutico, filósofo. Ele era teólogo, professor e ainda por cima viajava pelo mundo inteiro para ver as coisas que aconteciam. Esses dois, um seguindo ao outro, né? Eles não são contemporâneos, eles convivem um tempo e depois o outro assume a ponta. São os grandes expoentes que a gente tinha no mundo islâmico marcado por um conhecimento absurdo nesse período, enquanto a Europa mergulhada Esse segundo Al-Biruni, ele era persa, tá? Não era da Península Arábica, era lá de trás, lá do fundo. E aí, então, esse cenário é um cenário assim, muito bonito que a gente tem no século XI, do que acontecia no entorno do cristianismo nesse período. Mas aí, o que temos, Rafa, para que a gente possa apreciar da história do cristianismo em si, fora o que você quiser também falar do entorno do século XI, antes de entrar na história especificamente, né? Olha, Olha, aqui está falando que os Hikmans islâmicos persas eram da turma de Leonardo da Vinci, só que antecipados uns 500 anos. Eles eram da turma dele, porque também o Da Vinci era astrônomo, matemático, químico, físico, estrategista militar e uma série de coisas, é verdade. Esses caras, eles eram fantásticos. Conhecimento incrível. Canindé Espírita está fazendo uma pergunta. Por que chamam a Idade Média de Idade das Trevas se foi nessa época que surgiram os primeiros hospitais e escolas? Freiras, hospitais e padres em escola. Por uma razão muito simples. Todas as vezes que a gente tem uma mudança de fato histórico, um novo pensamento, novas pessoas, uma nova forma de viver, infelizmente, os homens precisam quase que desconstruir o que foi feito. Eu não quis usar essa palavra. Precisam demonizar o que foi feito antes de uma forma a engrandecer o pensamento atual. Então, quando surgiu o Renascimento, o retorno ao pensamento clássico dos gregos, e posteriormente o Iluminismo, o século da razão, eles precisavam, isso aqui é que é o certo, isso aqui que é o bom, o auge da ciência, o auge do antropocentrismo. Então, tudo que veio antes, aquele período entre os séculos V e o século XV, aquela é a Idade das Trevas, mas não é bem assim. E tem um detalhe, né? Era necessário que a Idade Média fosse a Idade das Trevas para que o movimento de renovação chamasse Iluminismo. Se não fosse treva, ele não poderia ser Iluminismo. Ele só é Iluminismo porque ele veio iluminar o período de escuridão. E tem mais uma coisa também aí, Rafa, é que o Iluminismo criticava muito a intolerância religiosa que existia no período da Idade Média. Então, essa intolerância
é que dava para os pensadores da Idade Moderna, porque esse termo, que é a Idade das Trevas, vai aparecer depois. Nesse período aí ela nem era percebida como Idade das Trevas. Ele vai aparecer depois, quando as pessoas começam a pensar numa proposta que é o iluminismo, dentro da Idade Moderna, criticando a intolerância religiosa. E aí eles dizem que a intolerância religiosa não permite o avanço da ciência. Então ela trava a filosofia, ela trava o mundo científico, ela persegue religiosos, ela mata pesquisadores, sufoca os interesses do progresso. Então, como ela não permite que a luz chegue ao mundo, aí ela é denominada a Idade das Trevas. Mas houve muita coisa que se construiu, que se inventou, que se fez na Idade Média. Não é tão verdadeiro assim que a gente ficou congelado numa mesma posição por 10 séculos seguidos. Não é verdade. Mas a filosofia hoje está refazendo a história, de forma que a Idade Média não seja conhecida como a Idade das Trevas. Tanto que houve avanços científicos, houve avanço filosófico. Tomás de Aquino, por exemplo, veio na Idade Média, aquele que reformou o pensamento da igreja, trazendo a igreja para o ambiente universitário. Sim. Estiveram na Idade Média Francisco de Assis, Clara de Assis, Maimônides, que foi um grande pensador judeu, Averroes ou Averroá, que foi um grande pensador muçulmano, e vários outros. Você sabe, Elahá? Maimônides entra na próxima, hein? Entra porque na próxima. Meu queridíssimo Salah-ad-Din vai ser personagem da próxima live, e aí Maimônides vai aparecer, que ele era médico de Salah-ad-Din. Sim, sim. Você sabe que o Renascimento na Europa tem outros dois nomes, Illustration no francês e Esclarecimiento no espanhol. Ou seja, eles precisavam construir algo que refizesse o período anterior. Então, eu estou esclarecendo ou estou ilustrando uma fase nova. Então, eu preciso demonizar a antiga. Então, a resposta é por aí, Canindé Espírita. Elahá, nós não conseguimos tirar a história do seu contexto. Ou seja, pensar no século XI é pensar como as pessoas viviam, é pensar o pensamento dominante na época. Sim. Porque hoje nós cometemos um erro chamado anacronismo. O que é o anacronismo? Eu pensar com a cabeça do século XXI, tentando entender alguém que viveu no século XI. E isso leva a humanidade a vários equívocos, porque nós tínhamos uma construção social, uma construção filosófica, uma construção científica, e a própria igreja, ela é filha do seu tempo. O pensamento religioso é filho do seu tempo. Então, pensar o cristianismo no primeiro milênio é pensar num período que houve Império Romano, invasões bárbaras, que houve Carlos Magno, que houve, por exemplo, um século IX que ficou conhecido, séculos IX e X, um século obscuro, onde houve uma mistura entre o poder temporal e o poder religioso. Vira-se o primeiro milênio, trazendo muitas expectativas, porque as pessoas queriam algo diferente. Então, assim como quando virou para o ano 2000, a virada para o ano 1000, como você bem explicou, o que vem? Como nós vamos estar? É um frenesi que chegou ao coração das pessoas. E no seio da história do cristianismo, esse século XI nós podemos trazer 3 fatos. O primeiro deles, o cisma do Oriente. O segundo deles, a reforma monástica, a reforma conhecida como a reforma gregoriana. E o terceiro dele, o início das cruzadas. E eu quero ressaltar que eu e o Elahá estamos falando sem qualquer tipo de julgamento, estamos narrando fatos históricos para o nosso conhecimento, para nós relembrarmos do passado. Então, eu sei que podem ter católicos, podem ter protestantes assistindo a nossa live. O nosso objetivo é estudarmos juntos para poder fazermos um futuro também juntos. O primeiro fato, Elahá, que eu quero destacar é aquela que ficou conhecida como o cisma do Oriente. O que foi esse cisma? Nós precisamos voltar no ano de 476, quando os Zérulos invadem Roma e depõem um jovem imperador romano de 18 anos, Rômulo Augusto. Ali acaba o Império Romano do Ocidente. Mas permaneceu o Império Romano do Oriente,
que ficou conhecido como o Império Bizantino. Por que bizantino? Porque parte da sede dele ficou na cidade de Bizâncio, que Constantino rebatizou como Constantinopla em 330. E esse Império Romano do Oriente ele só vai cair em 29 de maio de 1454. 53, corrigindo. Ou seja, nós tivemos um Império do Oriente que permaneceu mais 1000 anos, mas a Igreja continuou. A Igreja veio unida, ou seja, a Europa, o norte da África, a parte ali do Oriente Médio, e ela efetivamente só se dividiu no século XI, em 1054. Quer falar, Elahá? Então, é como se fosse assim, o Império Romano era grande e a Igreja estava derramada sobre todo esse império. Aí parte desse império cai, mas a Igreja continua grande sem o pilar de lá, quer dizer, ela não tem mais o pilar do Ocidente, ela só tem o pilar do Oriente, mas ela continua sendo uma igreja grande dentro de um império que se reduziu e que se fragmentou na outra parte, não é? Exatamente. Em 1054, houve um chamado cisma. Talvez as pessoas possam... O que é um cisma? Uma divisão, uma ruptura, algo que separa. Fale, Elahá. Tem uma pergunta aqui da Miriam Regina, que ela pergunta se Constantinopla é hoje Istambul, na Turquia. Sim, é isso mesmo. Sim. Ela foi Bizâncio. São a mesma cidade, é. Ela foi Bizâncio, foi Constantinopla e hoje é Istambul. É a mesma cidade. Adelante. Isso. Bizâncio, antes de 330. Constantinopla, o nome... Polis quer dizer cidade, a cidade fundada por Constantino. E depois os turcos seljúcidas transformam a cidade em Istambul, que hoje é a capital da Turquia. Em 1054 já não tinha mais como seguir duas igrejas. A primeira razão, o papai, queria que todo o império continuasse, mesmo fragmentado, sob o comando de um homem, que seria o Papa. Eu é que mando. Só que a parte oriental queria que ficasse com pelo menos 5 patriarcas. E esses patriarcas, um estaria em Roma, outro em Constantinopla, um terceiro em Alexandria, um quarto em Antioquia e um quinto em Jerusalém. A parte ocidental, negativo. É Roma governando a todos. E o patriarcado, não. O poder precisa ser dividido. Então, nós temos aí várias justificativas, mas talvez a principal delas seja política. Agora você vê, né? Olha só, Rafa. Eu estou fazendo uma análise fria do fato. Eu não tenho mais poder político na minha mão. Eu estou em Roma, não tenho mais poder político, porque eu não tenho mais o suporte de um imperador embaixo de mim. Mas em Constantinopla, eu tenho o poder do imperador embaixo de mim. Mas eu não tendo o imperador em Roma, eu quero que eu seja o comandante da igreja de uma maneira única. Acredito que quem estava lá do outro lado, em Constantinopla, tinha uma posição até mais razoável, de dividir em 5 com o mesmo grau de hierarquia, sem puxar a primazia, porque ele poderia dizer, não, a primazia é minha. Em Constantinopla, vocês são dioceses embaixo de mim, né? Poderia ser. Você fez uma análise perfeita. É igual a pessoa que acaba de chegar e quer sentar na janela, porque Roma já não tinha mais o poder do Estado, mas tinha um poder político que ela queria, eu vou exercer sobre todos. E a parte oriental, negativo. O imperador está aqui, é o imperador do Oriente. Nós somos 5 grandes centros do cristianismo. Você quer ficar tudo para você? E ali começam as divisões. No ano de 1054, o Papa Leão IX manda um dos seus prepostos até Constantinopla. E ali surgem algumas questões de natureza religiosa. Principalmente 2 fatos. O primeiro deles é o Credo Filioque. Já ouviu falar nisso, Elahá? Não. O Credo Filioque é mais ou menos da seguinte forma. A parte ocidental começa a brigar com a parte oriental por conta do Espírito Santo.
O Espírito Santo surgiu em 325 no Concílio de Nicéia, quando se estabeleceu a tese da consubstanciação. Deus, Jesus e o Espírito Santo são uma única pessoa. E olha que interessante, Alahá. Deus tornou-se homem virando Jesus. Mas quando Jesus morreu, quem é Deus? Permanece no Espírito Santo. Ou seja, é a forma do católico e do protestante conseguir entender Deus. Ele permanece entre nós na figura do Espírito Santo. Então, as manifestações mediúnicas, por exemplo, são manifestações do Espírito Santo. E quando não é um instante, Rafa. Interromper você porque a Miriam trouxe aqui uma informação importante. Realmente, Istambul não é a capital da Turquia. É uma grande metrópole, única cidade do mundo que está geograficamente em 2 continentes. A capital é Ankara, tá certo? Perfeito. Perfeito, Miriam. Tá certíssimo. A capital é Ankara. Na verdade, a Turquia tem grandes cidades. Istambul é a cidade hoje onde está a Catedral de Hagia Sofia, que já foi uma catedral cristã, hoje é uma catedral muçulmana, está até o crescente em cima, mas a capital de fato é Ankara. Então, veja... Tem outros países assim, né? Tem. Mas vamos temos lá. A Austrália, por exemplo, temos a África do Sydney, Sul. E Canberra, né? Exatamente. E temos vocês vão Paz, nos ajudando. Sucre, temos a Bolívia com Sucre e La Paz, e temos o Brasil com Rio de Janeiro e Brasília. Exatamente. E vocês se sintam à vontade para nos interromper, porque às vezes a gente vai no piloto automático e sai alguma informação que está imprecisa ou incorreta, e a gente conserta online. Então, em 325... Sim, então você estava falando do credo filioque, onde havia uma divergência entre o Oriente e o Ocidente por conta da presença do Espírito Santo dentro desse contexto, que representava a figura da divindade naquela janela ali da crucificação, ressurreição, para não ficar sem Deus no contexto da... Isso. É que, na verdade, para a parte ocidental, o Espírito Santo era a presença de Deus e de Jesus. Para a parte oriental, o Espírito Santo era tão somente a presença de Deus. Então, um dos motivos da briga é exatamente esse. É uma coisa simples para uma divisão, mas eles brigavam por isso. Mas existiam outros motivos. Um outro motivo era a simonia. A questão da simonia. Tinha uma história do pão? Tinha a história do pão. A história do pão é mais ou menos o seguinte, porque os ocidentais usavam o pão ázimo, sem fermento, e os orientais usavam o pão com fermento, porque eles achavam que não precisavam seguir à risca um costume que era típico dos judeus. Era judeu. E tinha mais coisa, Alahá. Os orientais usavam a barba, e os ocidentais praticamente não usavam a barba. Eram cardeais, eram papas barbeados. E vocês podem reparar, pensem nos últimos papas da Igreja Católica, todos barbeados. Agora pensem nos patriarcas da Igreja Ortodoxa, todos com barba. Então eles brigavam até por isso. E tinham outras coisas. No Império Ocidental se falava o latim. No Império Oriental se falava o grego. Tinha a questão da simonia, que era a questão da venda dos cargos eclesiásticos. Porque nós viemos de um século X, onde a Igreja Romana, vocês devem estar lembrados, de há 15 dias atrás, havia muita mistura entre o poder temporal e a Igreja. Então, famílias ricas de Roma, como os Túsculo, os Teofilactos, os Crescêncios, compravam cargos na Igreja, elegiam papas, e os orientais negativo. Essa prática aí não está de acordo com os nossos costumes. E havia também, Alahá, uma outra divergência, que era a divergência da iconoclastia. Porque os ocidentais, eles cultuavam imagens. Por exemplo, aqueles que se tornaram homens de uma vida digna, de uma vida nobre, construíam-se imagens e passavam-se a adorar. E os orientais, negativo, a gente só adora a Deus. O máximo que a gente pode ter é uma representação na forma de um mosaico. A gente entra numa igreja de natureza ortodoxa, a gente vê vários mosaicos, mas não tem imagem. Então eles foram brigando por vários motivos.
os ocidentais, eles fazem esculturas, enquanto que os orientais fazem pinturas, mas eles dizem que a pintura, na verdade, não é uma pintura, é um texto na forma icônica, mas eles não permitem a adoração do ícone. O ícone apenas está ali para representar alguém, enquanto que do lado ocidental, as chamadas imagens, que são esculturas, elas eram reverenciadas como sendo objetos de adoração. Então, aí tinha uma divergência entre eles, né? Ela já tem uma pergunta aí que eu acho interessantíssima. Sandra Maria Borges da Silva. Espírito Santo, para nós, os espíritas, são os espíritos puros, estou correto? Eu vou começar e você já respondeu. Não são espíritos puros. Pegue o livro Espírito da Verdade, capítulo 8, uma mensagem chamada A Rigor. Deixa eu pegar aqui. Este livro aqui, deve ter mudado de capa já umas 50 vezes, mas é este livro. O Espírito da Verdade. Você pega a mensagem número 8. Mensagem número 8 chama-se A Rigor. Traz a definição de Espírito Santo, Reino de Deus, céu, milagre, mistério, sobrenatural, santo, tentação, dia do juízo, salvação, tudo no conceito espírita. Então eu vou ler aqui do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Falange dos emissários da providência que superintende os grandes movimentos da humanidade na Terra e no plano espiritual, ou seja, é o ministério de Jesus. E por que eles são chamados de Espírito Santo? Porque a evolução deles é tal que eles já se santificaram, mas eles não são ainda espíritos puros. São espíritos elevadíssimos que compõem o colégio sob a tutela do Cristo, mas agem em seu nome. Seu pensamento é em uníssono com o de Jesus. Ou seja, o que o Cristo pensa é praticamente idêntico ao que esse colégio de ministros pensa, ou seja, eles têm unidade de pensamentos, assim como Jesus tem unidade de pensamento com o Criador, ou seja, os três pensam muito parecidos, mas são coisas diferentes. Deus é o Criador, Jesus o governador planetário e o Espírito Santo a coletividade de seres angélicos que colabora com Jesus na organização do orbe. Com um detalhe: esta é a visão espírita. E os que estão aqui e que não são espíritas têm o total direito de pensar de forma absolutamente diferente e de questionar o que o espiritismo pensa. Mas esta é a visão que a doutrina espírita possui. Elahá, excelente a sua resposta. Na verdade, o que um católico pensa do Espírito Santo? Deus, Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Ou seja, quando eu vou num culto que tem uma manifestação, porque tem hoje a igreja carismática, onde as pessoas oram em línguas, existem efeitos físicos, só que não é o fenômeno mediúnico, são manifestações do Espírito Santo. E eu estou dizendo isso, meus amigos, porque eu fui católico até os meus 18 anos e eu participei de cerimônias carismáticas. Eu cheguei a orar em línguas. Olha que você está manifestando o Espírito Santo. E minha mãe diz até hoje que os espíritos que nós recebemos na casa espírita são manifestações do Espírito Santo. E ela não está errada. Exato. Quando você pega uma igreja protestante, a igreja protestante tem pelo menos aí 3, depois nós vamos falar sobre elas. Nós temos as igrejas protestantes daquele nascedouro, a igreja luterana, a igreja batista. Nós temos a igreja pentecostal. A pentecostal, ela vive da manifestação do Espírito Santo. Da cerimônia do Pentecostes, quando os apóstolos falaram em línguas, está ali no capítulo 2 do livro de Atos. Existem hoje as manifestações da igreja protestante, onde existem orações em língua, curas do Espírito Santo. Existe a igreja evangélica neopentecostal, que pega a parte do Espírito Santo e ainda pega a teoria da prosperidade, que é algo que diz assim: se eu estou com Deus, eu não preciso aguardar uma vida futura, a prosperidade já é agora. Isso a gente vai falar futuramente sobre isso.
O ortodoxo, ele fala que o Espírito Santo não é Jesus, é apenas uma manifestação de Deus. Jesus e Deus continuam sendo a mesma pessoa, mas depois da ida de Jesus, quem se manifesta na minha vida é o Espírito Santo de Deus. Para o católico, é o Espírito Santo do Cristo ou de Deus, porque tanto faz, são a mesma pessoa. São a mesma pessoa. Elahá, e tem mais diferenças, porque veja, você já falou aí das imagens, né? Porque um usa, de fato, as imagens, o outro usa os mosaicos, as esculturas. Mais diferenças. Na Igreja Católica, existe o pecado original com ênfase na culpa herdada. Quando nós nos batizamos na Igreja Católica, é para nos liberar do pecado de Adão. E olha como mistura tudo, Elahá, porque Católica romana. Da Católica Romana. Porque Adão cometeu o pecado original, foram expulsos do paraíso, nós, os católicos, herdamos o pecado original e precisamos ser batizados para nos libertar desse pecado original. E você sabe, Elahá, que quando a gente faz 15 anos, a gente precisa reafirmar o batismo através de uma outra cerimônia chamada crisma. Para os ortodoxos, outro sacramento, né? É um outro sacramento. Aliás, são 7 os sacramentos. 7 sacramentos. Batismo, primeira comunhão, crisma, ordenamento, para quem vira padre, matrimônio, unção dos enfermos e extrema unção. Extrema unção. Então, sendo que uma, quando vai para lá, não vai para cá, né? Quando você tem a ordenação, você não tem o matrimônio. E quando você tem o matrimônio, você não tem a ordenação. Exatamente. Não necessariamente você vai passar pelos 7. Bom, para os ortodoxos, o pecado original, ele é consequência da separação do homem com Deus. É uma visão mais bonita. Eu não herdo algo de Adão. Na verdade, eu herdo as consequências da minha separação de Deus. Então tinha muitas diferenças. As vestimentas dos católicos são mais singelas. Se você vê hoje romanos. Se você vê hoje um patriarca ortodoxo... Você está falando católico, ou também é católico, só que é ortodoxo. Exatamente. É a forma da gente se expressar. O outro que é o ortodoxo, as vestimentas são muito cerimoniais, eles vestem roupas muito bonitas, utensílios na cabeça, barbas compridas. Eu estive com ortodoxos na Igreja do Santo Sepulcro, é a coisa mais linda do mundo, Elahá. Eles são muito, assim, carismáticos, uma devoção a Jesus, uma devoção ao Evangelho. Sabe a que conclusão que eu chego? Nós precisamos nos respeitar do jeito que nós somos. Amar os judeus, amar os muçulmanos, amar os ortodoxos e entender que nós podemos construir uma vida onde exista comunhão. Você sabe que eu tenho um amigo, um grande amigo, que foi quem me levou ao Líbano para conhecer a família da Sâmia lá, e ele era ortodoxo. Ele desencarnou, e quando foi no dia do aniversário dele, eu procurei uma igreja ortodoxa para celebrar, né? Cheguei lá, a igreja estava lotada, não tinha como entrar. Daí eu quis entrar e o rapaz fez um monte de perguntas para mim, com medo que fosse alguém estranho e tal. Aí fui, me identifiquei, ele pegou e disse, olha, você não vai poder entrar, que ela está lotada. A cerimônia de hoje caiu certo no Dia dos Pais, então está muita gente na igreja, você pode esperar aqui fora? Eu espero. Aí quando a cerimônia acabou, ele me chamou e disse assim, agora você já pode entrar. Aí, se você veio por conta do seu amigo, não foi? Se foi. Então, ali no fundo, nós estamos acendendo velas para os nossos que partiram. Se você quiser acender a vela para o seu amigo, está na hora. Se eu quero, me dê uma aí. Ele me deu uma vela, aí eu fui lá no local, estava lotado de velas ali. Aí eu fui e coloquei mais uma, aí fiquei lá, fiz uma oração para ele e tal, e depois fui embora. Mas as roupas do sacerdote que estava ministrando a cerimônia era um negócio magnífico, cheia de brocados dourados, assim. Nossa, uma roupa linda, linda, linda. Tudo na igreja muito cerimonial, assim, muito mais...
Porque a igreja romana, ela é mais simples. Hoje, ela é mais simples. Você não tem, digo, a de hoje, a de hoje. Ela é bem simples, você chega assim nos bancos de madeira, não tem nada rico na igreja, é tudo muito moderno. O padre veste uma roupa mais simples. Não, as coisas assim, num primor. Então, eu fiquei encantado. Aqui em Curitiba, isso, tá? Tem uma igreja ortodoxa aqui. Igreja Católica Ortodoxa de São Jorge. Sim. Bom, uma outra diferença. Para os católicos romanos, existe um... agora eu falei certo. De tanto corrigir, eu falo certo. E precisa corrigir mesmo. O Papa Pio IX, em 1854, ele instituiu o dogma da Imaculada Conceição. Maria nasceu virgem, ela permaneceu virgem e ela nasceu sem pecados. Ou seja, ela nasceu livre do pecado original. Todos nós temos o pecado original, mas Maria nasceu sem. Os ortodoxos não aceitam o dogma da Imaculada Conceição. Basicamente, Elahá, nós falamos aí en passant as diferenças, mas são muitas. E sobre a questão do Espírito Santo, se nós pegarmos Espírito Santo e colocarmos um S, Espírito e Santos, a gente vai chegar numa falange de espíritos que, em nome de Jesus, vem impulsionar o progresso da Terra. E a gente pode seguir, eu espírita, minha mãe católica, todos se dando muito bem. E é assim que eu tenho feito. Elahá, tem mais uma coisa, Elahá, a gente precisa falar da Bíblia, porque a Bíblia é diferente. Ah, é? É diferente. Vamos lá. Nós temos a Bíblia que herda os livros do Antigo Testamento da Torá, da Tanar, que é a Torá. Agora ela vou precisar que você me ajude. Nevim. Retuvim e Neviim, que quer dizer os escritos e os profetas. Isso. Por isso que escreve Tanar. Tanar é uma sigla. É T de Torá, N de Neviim e R de Retuvim. Com um detalhe. No português, a gente, quando cria a sigla, coloca um E no meio, né? IBGE. IBGE. Se fosse em hebraico, seria Ibagae. A gente coloca a vogal A quando tem duas consoantes juntas. Então, é T de Torá, N de Neviim e R de Retuvim. Então, é Tanar, que é a Bíblia hebraica. Essa que está aqui. Ela aqui. Bom, os cristãos constituíram o seu Antigo Testamento pegando os 24 da Tanar, que tem 24 livros, eles desdobram. Por exemplo, os profetas menores na Bíblia cristã viram um livro. Cada profeta vira um livro, mas no Tanar, os profetas menores são um livro único. Por exemplo, Samuel, que na Tanar é apenas um livro, na Bíblia católica e na Bíblia protestante são 2 livros, assim como o livro de Reis, que na Tanar é um livro, e na Bíblia católica e protestante são 2. Então, de 24 livros da Tanar, nós chegamos a 39 livros no Antigo Testamento. Só que surgiram os livros deuterocanônicos. O que são os livros deuterocanônicos? São aqueles livros de quando surgiu a Septuaginta. A Septuaginta é a versão dos 70 sábios de Alexandria, que ali no século III antes de Jesus, fizeram uma versão grega da Tanar, que foi escrito em hebraico. E nenhum judeu gosta disso, porque diz o professor Severino Celestino que foi um dia... Fale, Elahá. Ele não gosta mesmo. Não, ele fala assim, com muito pesar. Porque quando você mexe num texto e você traduz, que eles levaram para o grego, toda a sabedoria que está oculta dentro do texto, ela desapareceu. Porque os judeus, eles leem o texto e eles leem também o formato das letras. Eles contam, porque os números também são tirados das letras. Então, eles contam a palavra somando os números para verificar que número que aquilo deu. Então, tem uma série de estudos que são feitos
chamado gematria, ou gemátria, que é o estudo como se fosse o preço de cada letra. Numerologia faz muito isso, né? É tipo numerologia. Cada letra atribui-se um número e aí se soma para ver. Então, isso tudo se perdeu quando se criou essa versão, porque foi interessante, porque você universalizou o texto com a possibilidade de ler em outros idiomas, mas, evidentemente, mutilou o entendimento mais exato daquilo que o judaísmo poderia apresentar, né? Esse foi a primeira mutilação, fazer uma tradução daquilo que é intraduzível, mas teve uma segunda mutilação, acrescentar 7 livros. O livro de Baruque, o livro de Tobias, o livro de Judite, Macabeus 1 e 2, o livro de Sabedoria e o livro de Eclesiástico. Tem Eclesiastes e tem Eclesiástico. Quero fazer um comentário. É no livro de Macabeus que fala que se você orar pelos mortos, você pode mudar a sorte deles. Então as pessoas dizem assim, de onde que os católicos tiraram a ideia de purgatório que isso não tem na Bíblia? Na Bíblia protestante não tem, porque Macabeus 1 e 2 não está na Bíblia protestante, mas na Bíblia católica está. E é lá quando há um momento em que o líder da Revolução dos Macabeus, ele observa que muitos soldados estavam mortos, ele diz, vamos orar por eles para alterar a sorte deles no mundo espiritual. Ou seja, eu posso orar pelos mortos. O judeu faz isso direto. Orar pelos mortos é uma prática muito comum. Os católicos oram pelos mortos, missa de 7º dia, 30 dias, 1 ano, 10 anos, sei lá, que você pode mudar a sorte das pessoas. Já a Igreja Protestante, ela desconsidera essa possibilidade de que isso aconteça, né? Então, o Antigo Testamento de um texto de uma Bíblia católica tem 46 livros. O Antigo Testamento de uma Bíblia protestante segue o padrão da Tanar, fazendo as divisões ali dos profetas, fazendo a divisão dos livros de Reis, de Samuel, tem 39 livros. Só que quando a gente chega na Bíblia ortodoxa, tem acréscimo de mais livros, Elahá. Por exemplo, nós temos a inserção de mais um livro de Esdras, porque a gente tem Esdras, Neemias na Bíblia original. Na Bíblia ortodoxa, a gente tem mais um livro de Esdras, que alguns chamam de primeiro Esdras, outros chamam de terceiro Esdras. Nós temos também a inserção do Salmo 151. E olha que interessante, se você pegar a sua Bíblia aí agora, ela tem 150 salmos. A Bíblia ortodoxa tem 151. A Bíblia ortodoxa tem um livro chamado Oração de Manassés. Manassés é um dos filhos de José, Efraim e Manassés. Então tem Oração de Manassés. Na Bíblia ortodoxa tem um terceiro livro de Macabeus, ou seja, a protestante não tem nenhum, a católica tem 2, a ortodoxa tem 3. E agora mais um fato interessante. Há adições no livro de Daniel e no livro de Esther. Olha que perigoso você fazer adições em 2 livros que são herdados dos judeus. Então a gente percebe como isso é. E Elahá, você sabe que... complicou, né? Porque você pega um texto original que os judeus têm, né? Você inserir um livro a mais, eu não vou dizer que sim nem que não. Eu acho que sim, eu vou botar. Você pegar um livro que já existe e trazer para dentro desse texto novas informações, aí é complicado. Agora eu vou dizer uma coisa. Não existe homogeneidade entre os ortodoxos nem na Bíblia, porque nós temos a Igreja Ortodoxa Russa, a Igreja Ortodoxa Grega, e nós temos o cristianismo forte num país da África chamado Etiópia. Nós temos a Igreja Ortodoxa Etíope, que tem mais um livro, que é deixa eu pegar aqui, o 4º livro de Macabeus. Ou seja, tem 4 livros de Macabeus. Gente, quando a gente começa a estudar história e cristianismo, a gente chega em cada conclusão. Vamos passar por um outro tópico, né, Elahá? Deixa eu só comentar uma coisa. Só comentar uma coisa sobre os Macabeus.
O livro de Macabeus, eles falam de uma revolução que foi feita na época do Império de Alexandre o Grande para libertar Israel do jugo dos generais que haviam herdado o Império de Alexandre o Grande. E Macabeus também é uma sigla. Há uma frase no Sidur hebraico que diz assim, Mikamocha Baelim Hashem. Quem é como o nosso Deus? Então, quando houve a revolta, os revoltosos escreveram isso numa flâmula. Mi, embaixo, Camorra, embaixo, Baelim, embaixo, Hashem. Mi, Camorra, Baelim, Hashem. Quem é como o nosso Deus? Lido na vertical, faz Ma, Ka, Deus. E foi daí que surgiu esse exército que combateu e venceu os ocupantes de Israel naquele período. E Macabe, em hebraico, Macabe é time, tá? Quando você tem assim um jogo de futebol, aí o time é Macabe que chama. Bom, então, essa história ela não está presente na Bíblia judaica. Se você pegar aqui o Tanar, no Tanar, aqui está escrito Torá, aqui é Torá, Neviim, aqui é Neviim, e aqui V, aqui tem uma letra V que é E, V, Retuvin, E escritos. Torá, Neviim, V, Retuvin. Ok? Sandra Morini está perguntando, o livro de Enoque também está na Bíblia etíope? Correto. Além do quarto livro de Macabeus, nós temos o livro de Enoque. Então, a Bíblia ortodoxa etíope hoje é a maior Bíblia que nós temos em quantidade de livros. Olha como é que as Bíblias não são iguais. Em número de livros, na condição do tradutor e até mesmo em adições que existem em livros originais. Dentro dos livros, Exatamente. Mas, Rafa, nós temos que avançar agora que eu olhei o horário. O segundo tópico, a gente fala nele rapidinho, porque as pessoas vão se lembrar que o século X foi um século de mistura de papa com poder secular, papa que se casou assim entre aspas, que teve relações, que teve filho, que o filho depois também virou papa, e essa história ficou para trás, porque houve um papa chamado Hildebrando, o nome civil dele, que é citado no livro A Caminho da Luz. O nome religioso dele foi Gregório VII. Olha quantos Gregórios nós tivemos, cada um com a sua história. Gregório VII foi um verdadeiro divisor de águas, porque ele tenta, ali no século XI, moralizar a igreja. E uma das coisas que ele tenta vamos acabar com essa mistura. Não dá para misturar igreja com poder secular. Então, ele propõe os como a gente chama mesmo, Elahá? Os conclaves. Conclaves. O Papa vai surgir da reunião dos religiosos, não vai ser indicado por ninguém. É ali no século XI que se estabelece que são os cardeais reunidos que vão definir. Você sabe por que chama conclave? Pode falar. É porque eles vão para aquela parte e eles passam a chave. Chave é clave. É uma clave, é uma chave. Então, eles se trancam lá e passam a chave na porta. A porta só vai abrir quando tiver o novo Papa. Então, é uma reunião conclave, com chave. Ela está chaveada, por isso que se chama conclave. Minha queridíssima Flavix Teodoro, que agora que eu já sei que Vix é o aeroporto lá de Vitória, o livro Libertação tem o Papa Gregório. A gente precisa ter cuidado, porque houve Gregórios muito bons. Por exemplo, o Papa Gregório I foi um reformador. Foi aquele que instituiu os cantos gregorianos. O Papa Gregório VII foi um Papa que retornou a igreja para o prumo ali no século XI. Esse Papa Gregório do livro Libertação é um Papa de muitos equívocos, um Papa que vai ser resgatado. Nós tivemos um Papa, Gregório IX, que no século XIII deu continuidade ao processo da Inquisição.
Quer dizer que o Gregório do livro Libertação é o Papa Gregório IX? Pode ser, eu não posso dizer com certeza, mas provavelmente não é nem Gregório I, nem Gregório VII, porque esses dois não estariam naquela condição narrada por André Luiz no livro Libertação. E esse Papa Gregório VII, Eu quero além de só comentar combater... uma coisa do Gregório do livro. O Gregório do livro é o Gregório do livro, tá? Vamos continuar. Não existe uma amarração de quem tenha sido um papa. Ele foi alguma autoridade. Às vezes você toma o nome de alguém que você quer tomar, mas não necessariamente ele é um... Pode ser que ele seja, mas não há uma obrigatoriedade. Exato. Então esse Papa Gregório VII, ele acabou com a simonia, a venda dos cargos, ele começou o processo do conclave e ele estabeleceu ainda uma outra regra, que na época era chamada de nicolaísmo. O Papa não pode ter relação sexual, a castidade. Ele já não podia casar, mas agora ele não podia se tornar religioso, o sacerdote, o cardeal, e manter relações sexuais. Era o celibato agora de direito, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o Papa Hildebrando, Gregório VII, ele vem colocar ordem em tudo isso. Vem colocar ordem em tudo isso. Que o Papa só pode ser eleito em cima de um conclave, vem fortalecer a questão referente ao celibato clerical, exigindo... E para baixo também, ele foi muito rígido também para baixo, com não só o Papa, mas embaixo dele também ele exigia uma obediência para que pudesse haver mais ordem dentro da igreja, né? Então, dentro de muitos acertos, talvez ele tenha tido ali uma questão, que eu vou colocar assim, que é passível de questionamento. Foi um dos primeiros que estabeleceu a supremacia papal. A supremacia papal, a infalibilidade do poder papal, só surgiria por definitivo em 1870, século XIX, com Pio IX. Mas desde o século XI, Gregório VII, que deu uma chacoalhada na igreja, falou, olha, vocês têm que seguir o que o Papa manda. Então, talvez tenha sido essa uma derrapada dele, porque se o Papa erra, erramos todos. Os sinais da implantação da infalibilidade papal começam aí, não é? Exatamente. Então, esta reforma ela vai ser muito importante nesse século, porque nós teríamos também a presença de um Papa, que é o Bento IX, não é? Que ele é Papa 3 vezes. Ele vai ser Papa na adolescência, entre uns dizem 12 anos, outros dizem um pouco mais, mas nunca mais do que 20. Os textos não são claros, mas ele, muito jovem, assume o papado, depois ele sai, fica 12 anos, sai, volta uma segunda vez, sai e volta uma terceira vez, em mandatos mais curtos. Mas veja, era necessário realmente haver alguma coisa nesse sentido, para que a gente possa dar um balizamento mais seguro para a igreja nesse período aí, melhorando tudo isso, né? Elahá, nós precisamos começar num dos movimentos da igreja que talvez tenham sido um dos maiores momentos de equívoco nosso, que foram os movimentos das cruzadas, que começaram exatamente no século XI. Quer falar sobre as cruzadas, o início delas? O comentário que eu queria fazer sobre as cruzadas é que, assim, o islamismo ele surgiu muito antes disso. É bem mais antigo, é de 670. Então, no século VII é que ele vai surgir. E por que as cruzadas só vão acontecer no século XI? Por que ficam quase 400 anos aí para que isso tudo venha à tona? É porque dos séculos anteriores havia um processo de respeito mútuo. O islamismo estava avançando, é fato. O Islã estava avançando territorialmente,
A doutrina estava convertendo muita gente, é fato, e eles já tinham tomado Jerusalém séculos antes. Isso não é novo. Às vezes as pessoas falam assim, não, porque as cruzadas é porque os muçulmanos tomaram Jerusalém. Não é verdade. Eles já estavam lá há mais de 300 anos. Não é verdade. E durante o período que a gente até já conversou aqui, do Harun al-Rashid, quando ele tinha aquela parceria com Carlos Magno, funcionava perfeitamente. O Islã junto com o Sacro Império Romano, tranquilo, sem dificuldades, respeitoso um com o outro, trocando presentes, os peregrinos podendo passar. Só que, na medida que o tempo foi passando, houve um enrijecimento das relações. E aí a gente vai percebendo que, do lado dos muçulmanos, havia uma certa tentativa de confrontação. Por que que a gente tem que se submeter? Por quê? Eles não são maiores do que nós. Nós temos Bait al-Hikmah. O que que eles têm? Eles não têm nada. Eles não têm sabedoria. Eles não têm um lugar onde se estude. Eles perseguem os seus pesquisadores, perseguem seus pensadores. Então, houve uma movimentação dentro do próprio Islã questionando essa parceria, essa subserviência, de alguma forma, à questão romana. Não, por quê? Por que que a gente tem que... Não. E do lado romano, a mesma coisa. E aí começam as ideias. Poxa, mas eles estão na terra que Jesus viveu. E surgem esses pensamentos que, no fundo, tinham motivações políticas, que era a tomada da terra mesmo. E aí o avanço territorial do Islã estava provocando desconforto nas nações do mundo romano, porque estava tendo uma dificuldade de aceitação disso. E se você perceber, este é o momento em que o sacro romano, o Império Sacro Romano, né? Sacro, um novo império que se formou, criou força. E não eram nações pulverizadas, criou-se um novo império. E esse império, diferente do império que era comandado por Carlos Magno, esse quis peitar o Islã. O primeiro fez parceria. Quando se reunificou o império na Europa, ele se reunificou com a ideia: por que que a gente tem que aceitar esse pessoal lá? Nós vamos começar uma confrontação. Só que aí, Rafa, vai ter uma sinalização dos dois lados. Eu vou ter uma sinalização pelo campo político e vou ter uma sinalização pelo campo religioso. Não é uma decisão de um flanco só. Os dois flancos se apresentam para querer que nós invadíssemos aquela região. Então, é quando a gente vai ter realmente a organização da primeira das cruzadas, que vai acontecer ali fundamentalmente com nobres da França, alguns do norte da Itália, né? Então é uma motivação muito mais ligada com alguns nobres que viviam nessa região. Bom, o que são as cruzadas? No ano de 1095, já no finalzinho do século XI, o Papa Urbano II, ele, no Concílio de Clermont, que é uma cidade da França, ele convoca os cristãos a lutar pelo túmulo de Jesus. Nós precisamos recuperar Jerusalém. E ele dizia uma frase em latim: Vult de Deus, é a vontade de Deus. Nós precisamos lutar para recuperar o que é nosso, para tornar rígido o cristianismo, e para tanto as pessoas começaram a ser estimuladas, impulsionadas, e aí foi surgindo uma espécie de febre na Europa. Então, o que são as cruzadas? São expedições militares que saíram da Europa rumo ao Oriente Médio, onde ficava a cidade de Jerusalém. E a primeira cruzada saiu em 1096. Nós poderíamos dizer que cruzadas
Os historiadores dizem, são 9, podem ser, são 7, são 8, são São poucos. 6. São vários movimentos que saíram da Europa rumo à Terra Santa. A partir da quinta, basicamente saindo da Europa rumo ao Egito, porque o sultão ficava no Egito. Se eu conseguisse derrubar o sultão ali, eu tinha acesso à Terra Santa. E o que a gente precisa dizer sobre as cruzadas? Não era o interesse apenas libertar o túmulo de Jesus. E havia interesses políticos, interesses religiosos, havia interesses de dominação. E fazendo uma análise que eu vou chamar de desapaixonada, existem problemas dos dois lados. Porque se você hoje conversa com um historiador católico, ele vai dizer que as cruzadas são uma espécie de retorno de tudo aquilo que os muçulmanos fizeram com os cristãos. Por exemplo, Alahá, o que era o norte da África, o que era o Oriente Médio, o que era a Península Ibérica antes de 711, quando Tariq ibn Ziyad tomou ali a Península Ibérica. E a gente sabe, gente, que quando o invasor muçulmano tomou, não foi pacificamente. Foram invasões também que envolveram violência, que envolveram saques, que envolveram, vamos dizer assim, tomada à força de território. Então, os cristãos que até então tinham o norte da África, tinham a Europa e tinham a parte ali do Oriente Médio, de uma hora para outra eles viram, eles estão tomando conta de tudo. Já tomaram conta em 638 de Jerusalém. Tomaram conta em 711 da Península Ibérica. Se a gente não fizer nada, eles tomam conta de tudo. Então, uma justificativa dada por Urbano II é essa: vamos recuperar o cristianismo, vamos recuperar as nossas terras e vamos lutar em nome de Deus. Então, um historiador católico diria dessa forma. Agora, um historiador que pensa a história sem querer ir para um lado, ele vai dizer, ok, existiu violência por parte dos muçulmanos, mas também existiu muita violência por parte dos cristãos. Eu não estou aqui para pegar um lado, eu estou aqui para dizer o que ocorreu e nós pensarmos que a gente consegue viver em paz, consegue viver amando as pessoas e aprendendo com a história para não repeti-la. Elahá, uma primeira... Temos uma pergunta aqui da professora Josi. Eu já vi essa... Pergunta da professora Josi é a seguinte: vimos que a invasão bárbara, lá atrás, foi um evento necessário para o desenvolvimento da Europa, porque a fragmentação da Europa permitiu o desenvolvimento e a competição entre os diversos reinos. Isso está no livro, está ali. Não queria fazer divulgação dele, porque ele é um livro privado, não é um livro espírita, mas o nome do livro é Civilização. E logo o comportamento beligerante por parte dos cristãos teria sido uma postura aproveitada pela espiritualidade para garantir a existência e a sobrevivência do cristianismo perante a oposição de culturas profanas e seculares. O que ela está dizendo é que seria essa postura beligerante aproveitada para impedir que o cristianismo sumisse, porque se ele não fosse assim, talvez o Islã tomasse e o cristianismo tivesse desaparecido. É uma possibilidade. Eu gosto de fazer propaganda de livro que não é espírita, mas este livro aqui, Os Monoteístas, e o subtítulo dele é Os Povos de Deus, ele traz a história dos 3 povos monoteístas, que são os judeus, os muçulmanos e os cristãos. E aqui ele conta de maneira bastante detalhada sobre as cruzadas, sabe? Conta algumas coisas muito interessantes. Que os judeus, os cristãos, depois que acaba a primeira cruzada, eles tinham matado todo mundo. Eles entram em crise. Inclusive, essa cena de crise aparece no livro, no filme As Cruzadas, e o cara também fica em crise. Aqui aparece essa passagem em que depois que eles entram, que eles avançam sobre as muralhas e conseguem tomar a cidade, eles ficam questionando o que teria acontecido. E ele conta que uma coisa muito curiosa, que os
Roma teria mandado uma notícia dando parabéns a eles pela vitória e dizendo que eles não tivessem nenhum sentimento de dor, porque eles não haviam cometido homicídio, haviam cometido malecídio, que haviam assassinado o mal. Então, é uma compreensão que se tem que alivia a consciência dos cruzados que haviam perpetrado a invasão de Jerusalém. 50 anos depois, a gente vai ver esses 50 depois na próxima live, eu não vou nem falar. Que a próxima. Ouviu? Olha, Sandra, não se preocupe, que só tem uma cruzada nesta live. Na próxima vai ter mais duas, que a gente vai trabalhar outras cruzadas. Mas é muito importante que a gente observe que, como o Rafael colocou, que o grande objetivo é que as cruzadas não tivessem realmente existido. Que aquela relação entre Carlos Magno e o Harun al-Rashid continuasse, que a gente continuasse. Tem religiões diferentes, mas a gente continua. A gente não conseguiu fazer isso. Realmente, professora, a nossa posição beligerante cria muitos problemas, muita dificuldade para o desenvolvimento real das doutrinas, porque, inclusive, me antecipando aquilo que a gente pode comentar na próxima live, depois de 200 anos de cruzada, sabe o que vai acontecer? Beit al-Hikma entra em declínio. É tanto ódio que tem nas cruzadas que contamina a pesquisa. Aí ela entra em declínio. Cai num processo de tanto ódio, tanta raiva, que não tem mais espaço para pesquisa. Só tem espaço para odiar, para odiar, para odiar, para odiar. E aí, cadê as pesquisas? Cadê a busca pelo espiritual? Aí é quando nós vamos ter a invasão vinda do Oriente, dos mongóis, quando a gente vai ter... Como é que é o nome dele? Gengis Khan. Gengis Khan. Gengis Khan. Quando ele entra e ele vai destruindo todo aquilo. Aí Beit al-Hikma é destroçada quando ele avança e acaba com tudo. Pronto, acabou. Aquela coisa bela, ela desaparece na força bruta de Gengis Khan. Resultado, nós vamos ter realmente uma fragilização da sociedade pelo nosso ódio. Se nós fôssemos cordatos, nós teríamos construído uma sociedade muito melhor. E, para piorar a situação, os muçulmanos consideram que as cruzadas ainda não acabaram, tá? Então, Elahá, se você pega sob o prisma de grande parte dos católicos, as cruzadas foram necessárias. Se você pega sob o prisma dos muçulmanos, as cruzadas não acabaram. Se você pega sob o prisma dos historiadores que tentam fazer uma análise isenta, houve excesso de ambos os lados. E nós estamos tentando narrar os fatos aqui. Porque, em verdade... Só de você ter uma guerra é um sinal de que o diálogo desapareceu, né? Que a gente não conseguiu dialogar. É ruim que a gente tenha isso. E o que é pior, em nome do mesmo Deus, né? Porque é o Deus único, o outro também é Deus único. Se é o Deus único, só pode ser o mesmo. Não pode ter dois Deus únicos. Se é o Deus único, é um só. Então, em nome do mesmo Deus, apoiado na mesma raiz, porque os dois têm raiz abraâmica, os dois têm raízes na estrutura do pensamento de Abraão, e a gente constrói uma coisa assim. É muito complicado a nossa maneira de lidar com tudo isso. E se nós pararmos para pensar, no século XI houve duas cruzadas, uma não oficial. Porque em 1096, ali no frenesi do Papa Urbano II, houve vamos dizer assim, um ermitão francês chamado Pedro, o Eremita, que ele começou a reunir várias pessoas. Vamos marchar para o Oriente, vamos libertar o túmulo de Jesus, vamos reforçar a nossa fé. E o Papa, olha, quem vocês matarem, eu já estou dando a indulgência de agora. Vocês não estão cometendo pecado nenhum. Quem vocês encontrarem pelo caminho, vocês podem matar. E Pedro o Eremita foi até muito longe, porque ele não tinha recursos, eram pessoas sem qualquer... não tinha absolutamente nada. Só que na falta de recursos para seguir em frente, o que eles fizeram? Começaram a matar os judeus pelo caminho. E onde eles passavam, eles matavam os judeus e saqueavam tudo.
Então foi uma mortandade de judeus que a história registra, que eles passavam em cidades ali no sul da Alemanha, era um primeiro trajeto que eles pegavam e dizimavam, para pegar os valores dos judeus. Só que, olha a lei de causa e Dali eles efeito. tiraram recurso para a caminhada, né? Quando eles chegaram no território onde hoje é a Turquia, os turcos seljúcidas, porque vamos lembrar, nós tivemos várias dinastias, começamos com os Omíadas, que em 711 eles tomaram ali a Península Ibérica, depois nós tivemos os Abássidas, que foi a época de ouro, que nós tivemos Harun al-Rashid, Bait al-Hikma, e aquela amizade que a gente tem saudade dela até hoje, de Carlos Magno e Harun al-Rashid. Depois nós tivemos os Fatímidas, que fundaram o Cairo, no Egito. Gente, Cairo é a capital do Egito, mas as cidades mais importantes, Alexandria, Tebas, Mênfis, o Cairo surgiu já no século IX, século X, pelos Fatímidas. E depois dos Fatímidas, surgiu uma outra dinastia muçulmana vinda lá da Pérsia, que são os seljúcidas. Os turcos seljúcidas, que posteriormente ficariam mais localizados ali no território onde hoje é a Turquia. E esses turcos seljúcidas... As cruzadas vão ser com os seljúcidas, né? Vão ser com os seljúcidas. O que os seljúcidas fizeram com Pedro Eremita e aqueles cristãos? Matou todo mundo. Foi um banho de sangue. Então, o mesmo banho de sangue que Pedro Eremita, o francês, fez com os judeus, depois ele colheu dos turcos seljúcidas. Aí o Papa resolve organizar de uma forma, olha, não pode ser desse jeito, não pode ser assim, à la vontade. Então ele começou a congregar nobres. Por exemplo, Godofredo de Bouillon, que depois se tornou o primeiro rei do território lá da Terra Santa. E Godofredo de Bouillon era até uma pessoa, vamos dizer assim, bem evangélica, porque quando ele se torna rei, ele recusa o título de rei. Rei só Jesus, eu sou o governante. Tivemos, por exemplo, Tancredo de Siracusa, italiano. Tivemos Balduíno de Bolonha, que se torna depois o segundo rei. E eles... Que fica leproso depois, né? Quem viu o filme As Cruzadas se lembra de um rei que usava vestes e uma máscara. Por que aquilo? Porque ele era leproso. E ele luta mesmo leproso. E ela é interessante, porque esses conseguem chegar e eles tomam Jerusalém. É a cruzada essencialmente vitoriosa, a primeira. O reino de Jerusalém é tomado em 1099 pelos cruzados. Recupera-se o túmulo de Jesus, vazio. E o frenesi cristão foi tão grande que eles começaram a pegar os judeus e os muçulmanos e matar todo mundo. Conta a história que foi um banho de sangue. Nunca se viu tanto sangue junto em Jerusalém. Diz que a cidade escorria pelos 4 cantos. Olha o que nós fizemos. O que os historiadores narram sobre a Primeira Cruzada é que os muçulmanos não achavam que os cristãos iriam matar os civis. Eles acharam que eles iam lutar e iam dominar. Pronto, dominei. Não. Eles saíram caçando os civis e matando. E o que aconteceu? Os muçulmanos, por uma questão de fé, correram e entraram nas mesquitas para se proteger na sua fé do ataque dos cristãos. Uma mesquita não significa nada para mim. Eles entraram nas mesquitas e mataram as pessoas dentro do templo. Então foi assim, foi uma atitude muito violenta que aconteceu durante a primeira. Que as cruzadas vão ser assim: uma ganha para cá, uma ganha para lá, ganha para cá, uma ganha para lá, né? Então essa primeira, que leva à vitória dos cristãos, ela é marcada por muita violência mesmo, né? Puxa vida, foi bem pesada essa história, e a gente está chegando no final do século XI. Um século bastante agitado, né? Um século bastante agitado. E a gente continua com as cruzadas no século XII, e as cruzadas vêm a terminar no século XIII. E olha que interessante, a única cruzada que foi essencialmente vitoriosa foi a primeira, porque dali
nós começamos a perder tudo. Perdendo o último território, que é o território de Acre, no norte de Israel, em 1291. Ou Aí seja, acabou, aí aí eles acabou. desistem, aí acabou. Porque, Aí, assim, o ideal das cruzadas era tomar o território dos muçulmanos. Eles tomaram, mas depois os muçulmanos tomaram. Aí eles tomam uma parte, aí os muçulmanos tomam. Até que chega uma hora que eles vão perdendo, 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 e as cruzadas terminam com a derrota dos cristãos. E aquele território, que é o território de Israel, sob o domínio dos otomanos, dos seljúcidas, até chegar ao período dos otomanos. Elahá, basicamente o que a gente tinha para falar hoje é isso. Talvez a gente não tenha deixado aí notícias alvissareiras, mas elas hão de vir. Porque na próxima live nós vamos falar de Salahaddin El-Ayyubi, que tomou tudo de volta em 1187. Nós vamos falar do nascimento de Francisco de Assis. Nós vamos falar Não dos vamos. tempos. Nós Nós não vamos vamos, deixar. nós não vamos falar de Francisco, porque Francisco vai ter uma live especial para ele. E assim, nós vamos falar de Maimônides também na próxima. Vamos falar de Maimônides. A gente pode começar a falar das ordens que começaram a surgir para Sim, as poder. ordens religiosas. A ordem dos Templários, a ordem dos Cavaleiros de Os São Lázaro, hospitalares. a ordem dos Hospitalários, tudo isso é nessa época. É uma fase de muita ebulição. É o cristianismo maturando para chegar no século XIX, vindo a doutrina espírita e seguindo também nos outros flancos. Aí, 3 lives para Francisca. Sandra, eu vou te dar uma notícia que eu não sei se você conhece. Francisco participou da Quinta Cruzada. 1219. Por quê? Peraí, cristão e muçulmano são irmãos. Os cardeais, não, eles são o inimigo. E ele vai conversar com o sultão. Ele desce em Damieta, no Egito, e vai conversar com El Malik, El Kamil, que era o sobrinho de Saladino. E você sabe que eles conversam e chegam a fazer um plano pela paz, só que os dois lados não aceitam e a briga continua. Cenas dos próximos capítulos, não é? Cena dos próximos capítulos. Cena dos próximos capítulos. Acho que falamos de tudo. Falamos. Eu queria só falar uma coisa, já está fora de tempo, mas eu queria comentar. Esse período é um período de avanço tecnológico e a população do mundo aumenta, tá? Porque eles conseguem plantar mais, colher mais, aí alimenta melhor as pessoas e a gente cresce a população da Europa nesse período aí. Nós vamos ter no século XIV peste negra, né? Mas ainda vai demorar para chegar na peste negra. 1347, 1342, 52, demorar. Muito bom. Muito bem. Nós vamos ter que terminar a nossa live e, poxa, eu queria muito que tivesse uma poesia para a gente ler, mas não tem. Eu acho que tem pergunta ainda. A gente podia chamar a Tem? Então Carol, bora né? ver. Se tiver pergunta, vamos logo ver. Carol, aparece aí, Carol. Vai lá. Ei, Dá o ar da olha sua aqui, graça. olha o desperdício. Carol no bastidor. Pelo amor de Deus. Olá, amigos. Boa noite. A gente tem uma pergunta aqui, em específico, falando sobre o Papa Francisco, Rafa e Jorge. Eu acho que dá tempo de responder ela antes do final. É da Maria Eugênia. Vou colocar aí para vocês lerem. Vai, Jorge. Rafa, você viu que o Papa Leão XIV proibiu 12 cerimônias sagradas? Isso nunca havia acontecido. Um evento grande, um grande evento histórico. Ao proibir essas 12 cerimônias, ele marca uma mudança. Ele marca uma mudança deveras significativa na liturgia da igreja. O mundo católico está em rebuliço. Se você viu, qual a sua opinião? Eu gostei. Ele está se baseando nos ensinamentos da Bíblia. Deve ter mais. Não? Eu não sei o que ele fez. Só esses dois.
Maria Eugênia, muito obrigado pela sua contribuição. Nós tivemos muitos papas reformadores. Tivemos Leão XIII, nós tivemos o Papa João, esqueci o nome dele aqui. Leão XIII, João XXIII, que foram papas. Se a igreja não se reformar, ela não acompanha o próprio contexto da história em que ela vive. Então, foram movimentos que, mesmo em pequenas porções, foram fazendo a igreja avançar. Mais recentemente... Tem que fazer, né? Tem que fazer. Mais recentemente, o Papa Karol Wojtyła, o polonês que ganhou o nome de João Paulo II, esse foi um grande papa, um papa que se aproximou das pessoas, que tornou a igreja mais próxima, reformou muita coisa, mas o ápice veio com Francisco, porque Francisco, Jorge Bergoglio, só o nome que ele adotou, renunciando à pompa, às circunstâncias, aproximando a igreja dos fiéis, diminuindo aquela questão de tanta cerimônia, tanto dogma, tantas coisas, quando o cristianismo liturgia, é tão simples, né? Tanta liturgia. E esse Papa agora, o Papa Leão XIV, parece que segue a mesma linha de Francisco. Então, qual a mensagem que ele passa? Eu também gostei quando ele tirou essas 12 cerimônias. Ele está dizendo para as pessoas que nós não precisamos de tantas cerimônias externas, porque o evangelho é interno, o reino de Deus está dentro de nós. É a transformação do nosso sentimento. Uma coisa que movia muito o Papa Francisco e agora move esse Papa Leão XIV é: eu preciso estar onde as pessoas estão. Eu preciso saber das necessidades delas, interagir com elas, porque o evangelho é algo que se vive, não é apenas algo que se prega. E quem falou isso? Vai e preguem o evangelho. Se for necessário, usem palavras. Foi Francisco de Assis. Então, esse Papa Leão XIV, ao tirar esse excesso de cerimônias, ele está dizendo: o amor é mais importante. Vamos investir no amor. Vamos investir no sentimento. E por mais que ele não consiga reformar na forma como a gente gostaria, toda reforma é um passo, depois outro passo, e a gente vai reestruturando. Muito obrigado pela sua contribuição. E quando a gente narra a história, começando lá do século I, a gente percebe que houve movimentos de retraimento, houve movimentos onde a gente abusou de violência, se distanciou de Jesus, mas nós nunca estivemos sós, porque os grandes emissários do alto vieram para alavancar o nosso progresso. Então eu penso que esses emissários vêm na doutrina espírita, vêm na igreja protestante, vêm na igreja católica, vêm no judaísmo, como nós vamos falar de Maimônides. Vem até no ateísmo. Vem no ateísmo. Porque a ciência também precisa avançar. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Recontar tudo para viver de uma nova forma. Você sabe, Alahá, que Einstein, ele costumava dizer assim: eu só consigo alcançar novos resultados se eu adotar comportamentos diferentes. Porque se eu agir do mesmo jeito, eu vou chegar a resultados semelhantes. Então, que nós aprendamos com os nossos equívocos a construir um futuro melhor. Carol, o pessoal está comentando aqui que tem mais partes dessa pergunta dela, logo embaixo, que era para você procurar. Mas o que ela colocou é o que vocês comentaram. Tá o que vocês acabaram que vocês falaram. Eu fiquei procurando aqui, que eu perdi, né, o comentário, mas vocês responderam a pergunta dela. Tá tudo certo, viu, Maria Eugênia? Então tá ótimo. Gente, então nós podemos, acho que, encerrar, né? Se não tem mais nada, a gente pode encerrar. O Rafa tem aí a sua maravilhosa poesia para a gente ler. E só para acertar, olha, nós vamos para a segunda semana de setembro. Segunda semana de setembro. Segunda, quarta de setembro. Eu não sei quando é que cai. Dia 10. 10 de setembro? Isso. Então, a gente se encontra dia 9, né, Rafa? Então, vocês dois se encontram no dia 10. Deixa eu ver se eu não tenho nenhum problema, porque às vezes eu tenho problema, que eu faço muita besteira na minha agenda. E aí, deixa eu ver se está certo isso. 10 de setembro, é? Isso. Olha aí na sua agenda.
10 de setembro. Não. Eu não vou poder, olha. Eu marquei há muitos anos atrás, quando a minha barba ainda era negra, eu marquei uma palestra, 10 de setembro. Vai ter que ser só na outra. A gente espera. Poxa. Oi, Elahá, você sabe que... Depois eu converso com você, Rafa, para a gente ver como é que a gente vai fazer. Você sabe que quando você não pode, para mim é uma notícia ruim, mas também é uma notícia boa, porque você só vai desencarnar depois que você cumprir todos os seus compromissos. Então, quanto mais demore, mais tempo você vai ficar conosco. Coitado. Eu vou ver aqui como é que é para a gente poder fazer, ver como é que se ajeita. Eu vejo com o Rafa, porque... Ai, minha vida, meu Deus. Tá, vamos lá. Vamos para o encerramento, depois a gente vê essa parte aí. Então, hoje eu fiz um soneto, Sede Pacíficos, pensando nesse momento de guerras, nesse momento de desunião, onde nós estamos belicosos. Às vezes a gente pensa na guerra externa, mas também nós trazemos a belicosidade no falar, no comportar, no agir. Pacificai, disse o Senhor da vida, ensinando que a nossa luz deve brilhar, para as trevas da ignorância dissipar, tornando a existência mais leve e florida. Pacificai, nas pegadas do Mestre Jesus, sem esmorecer ante a dor e o sofrimento, que representa um grande ensinamento a quem deseja trilhar os caminhos da luz. Pacificai, rumo ao amor incondicional, aquele que liberta das sutilezas do mal e não estabelece privilégios para ninguém. Pacificai, como quem luta diariamente contra o orgulho e o egoísmo renitente, na busca de ser um legítimo homem de bem. Beijo grande. Muito obrigado, Elahá. Muito obrigado, Carol. E até um próximo encontro. Até o próximo. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos.